vice-reitor da Universidade da Unilúrio, distintos membros do corpo docente desta universidade, caros professores, magnífico reitor da Unirovuma, aqui presente, excelências, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. Vou começar por dizer uma coisa ao mestre de cerimónia e ao professor que fez a apresentação do meu CV. Aqui estou. Obrigado. Eu queria dizer-lhe que e o mestre de cerimônias disseram que eu sou doutorado. Não, eu sou doutorando da Johnny Hopkins. É diferente. Quando for, se for logo à tarde a apresentação do meu livro, depois hei de explicar a razão de ser disso. Está bem? Mas obrigado pela sua apresentação, de me ter lembrado coisas das quais eu também já não me lembrava. Não é? Eu estou aqui porque fui convidado pelo magnífico reitor, que já se referiu, porque eu vinha na Nampula no dia 30. Mas vinha na Nampula por uma razão muito particular, ligada mais à Unirovuma. E o professor Macete disse-me que queria que eu estivesse presente nesta vossa universidade para uma aula de abertura do ano letivo. Depois de alguma hesitação, acabei por aceitar. E aceitar esse convite de me trazerem de volta a esta casa, onde trabalhei com o professor Jorge Ferrão, professor Noa, professora Leda e agora o professor Macete. E quando cheguei aqui, porque já não vinha há algum tempo, vi que até as árvores cresceram. O que revela, portanto, a vossa atitude em relação ao ambiente. O vice-reitor da universidade, quando teve o diálogo comigo a propor-me o tema para esta apresentação, sugeriu-me um tema relacionado com moeda metical e economia monetária. Eu disse a ele de que, e concordou comigo, que esse é o meu pão de cada dia. Esta é a disciplina, economia monetária e comércio internacional, que eu dou nas minhas aulas. Então, vir a Unilúrio para repetir a mesma matéria não me parecia curial nem o mais correto. Então, sugeri-lhe um tema que de alguma maneira tem alguma ligação com o tema que propôs, mas fica a nota, vice-reitora, para os aspectos académicos. No dia que quiser que eu venha à Faculdade de Economia e Negócios para tratarmos de economia monetária, moeda, etc., etc., eu hei de voltar. Portanto, o convite fica registado e cá voltarei. Isto para não lhe decepcionar, porque sei que tem um interesse particular nisso
e farei isso, seguramente. Antes de eu entrar no meu tema, vou-me dirigir aos jovens. Aqueles que se levantaram quando vos perguntaram quem são os novos. Na minha altura éramos chamados quê? Como? Caloiros. Agora como é que chamam? Como? São? Novos ingressos. Exatamente. Agora é a designação atual, novos ingressos. Então quero dirigir, antes de eu entrar no meu tema, uma palavra a vós. Novos ingressos. Quando vocês se levantaram, eu olhei para muitos de vocês. Vi filhos e alguns netos, se calhar. Mas são muito jovens. E vocês estão a entrar na universidade. E o magnífico reitor já disse algo. E esse é um privilégio, estar na universidade. Mas não é essa parte que eu quero dizer. Vocês estão na universidade para estudar. Como disse a vossa tuna académica, quando eu me levantei, tive vontade de estudar. Eu registrei isso, dito pela vossa tuna académica. Então, vocês estão aqui para estudar, não para passar de ano, para dizer aos pais em casa que passaram de ano. Ou passar com a nota 10. Não. Vocês estão aqui para lutarem por serem os melhores alunos. Repito, os melhores alunos. Os melhores entre os melhores. Aqueles que constam do quadro de honra. Aqueles que competem para estar no quadro de honra. É por isso que vocês estão aqui. E é por essa razão que vocês estão aqui. Para amanhã poderem servir o vosso país. As vossas famílias, as vossas comunidades. E quando tiverem a minha idade, 70 anos, olharem para trás, vocês dizerem aos vossos próprios, valeu a pena o percurso que eu fiz. Então, meus filhos, meus netos, peguem nesta oportunidade que têm com duas mãos e apliquem em toda a extensão. Não só para dizer que somos estudantes universitários, mas somos estudantes universitários e merecemos esse título e essa designação de serem estudantes universitários. Desejo-vos boa sorte e que sejam os melhores estudantes da universidade. Agora volto ao meu tema. Eu começo as minhas apresentações sempre lembrando a todos uma coisa, que somos africanos. Nós somos africanos, primeiro. Não nos esqueçamos disso. Com este slide, mostrando o nosso continente. Somos africanos e a bandeira de Moçambique está aqui, no canto direito, mostrando que nós fazemos parte desta comunidade de nações. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que este nosso continente tem pontos fracos. Tem pontos fortes, mas tem pontos fracos. E grande parte dos pontos fracos que nos são apontados, quais são? É que temos muitos conflitos no nosso continente. Muitos conflitos. Enumero o caso da Somália, República Centro-Africana, Sudão,
República Democrática do Congo e nós agora com o terrorismo na parte norte do país. O segundo aspecto, e nota importante, é o estado da nossa população. Cerca de 50% de nós, todos, vivemos na condição de pobreza. Condição de pobreza. Esta é a realidade do continente africano. Dura, mas é a realidade de grande parte do continente africano. Aquilo que são as estatísticas dizem que isso quer dizer viver com menos de $1. Se é verdade ou não, é discutível, mas vivemos nestas condições. O terceiro aspecto é que temos uma infraestrutura débil, frágil. Qualidade das nossas estradas, das nossas vias de comunicação, dos nossos sistemas de comunicação, etc, etc. E depois, o comércio entre nós. Estes países que apresentei aqui, que fazem parte do continente africano, o comércio entre eles é muito baixo. Situa-se na casa dos 10%. 30%, 40%, 50% realizam com outras nações. Isto para dizer que entre nós o nível do comércio é baixo e, finalmente, aspectos de governação no nosso continente. Eu continuo a dizer que, oxalá, não sei se é de estar vivo, mas se não estiver, aquela geração de jovens que está a entrar há de ver isso, que quando terminarem estes processos eleitorais, aquele que perder as eleições, a primeira coisa que faça é pegar no telefone, ligar para o vencedor e dizer, olha, parabéns, como se faz nos países desenvolvidos e em outros quadrantes do mundo. Lá chegaremos. Estes são aspectos de governação. Mas temos pontos fortes também, como continente. Primeiro, população. Nós somos cerca de 1,2 bilhões e em 2050 seremos 2,5. Menos que a China. Os chineses são 1,6. E a Índia? Hoje a Índia é o país mais populoso do mundo. Não conseguimos chegar lá. Mas estamos a caminho, gradualmente. Dentro dessa juventude, a maior parte dessa população é jovem, 50%. O que quer dizer que é um continente com energia, não como a Europa, que é um continente envelhecido. Apesar de alguma utilização, os nossos recursos naturais, grande parte deles, ainda estão intactos. 90% estão intactos. Por isso, estudem, meus filhos, para transformarem no país esses recursos. E depois temos grandes reservas de água. A próxima guerra que ocorrer no mundo, a causa, vai ser água. E nós, no continente, temos grandes reservas de água. O Rio Nilo, o Rio Congo, o Rio Níger, o nosso Zambeze, o Lago Vitória, grandes lagos, Caribe, a Albufeira de Cabora-Bassa, o Lesoto. Grandes disponibilidades de água. Este é o outro elemento. A seguir, o número crescente de pessoas qualificadas. Magnífico reitor, na sua apresentação, disse isso. Quantos estudantes estão a sair, quantos estão a entrar, quantos doutorados estamos a ter, etc, etc. Então estamos a ter um número crescente de pessoas qualificadas. A questão é garantir que essa qualificação tenha a qualidade e os requisitos que se impõem. E, finalmente, temos disponibilidade de terra para a produção de alimento. Nós, o nosso país, é de 880 mil quilómetros quadrados. Aquilo que mais existe é terra para produzirmos alimento. E é geral no continente africano. Mas, atenção, o bem-estar, a riqueza das nações, muita atenção.
a prosperidade das nações, o bem-estar das nações, não depende da maior ou menor disponibilidade de recursos naturais. O bem-estar não depende só disso, de eu ter recursos naturais. Não. É muito baixo. E lá chegaremos. Esta é uma citação de Margaret Thatcher. E ela dá exemplos. Vejamos o exemplo da Rússia, Nigéria e Sudão, em contraposição com quem? Com o Japão, com a Coreia do Sul e com Singapura. Singapura praticamente não tem recursos naturais, nenhuns. Coreia do Sul, mesma coisa, etc. Então, isto é importante que retenhamos este aspecto. E eu dizia, como é que o nosso continente se organizou para cuidar destas coisas? Desde a liberalização do comércio, aspectos de energia e transportes, telecomunicações, água, remoção de barreiras, ciência e tecnologia. Então dizia eu que o objetivo final é a erradicação da pobreza. Mas em tudo isso, o aspecto importante que também temos que ter em linha de conta é o mundo em que vivemos. Este é o objetivo final. A redução, alívio e erradicação da pobreza. Este é o objetivo final e a integração como instrumento. Agora, nós vivemos num mundo. O mundo em que vivemos. Disse que está-se a estabelecer uma nova ordem. A questão é se é ordem ou desordem. Esta é a pergunta que se põe. Por um lado, o conflito russo-ucraniano, por um lado, em baixo, o conflito ou as incertezas entre a China e Taiwan, e mais recentemente, a agressão dos Estados Unidos e Israel contra o Irão. Tudo isto cria um mundo de incerteza. Este é o mundo em que vivemos. E quais são as consequências? Por um lado, radicalismo. Por outro lado, desintegração de mercados. A política que o Sr. Trump está a seguir. O objetivo final é este da desintegração de mercados. E a consequência imediata disto, para além do aspecto da fragmentação e das células de terrorismo que se vão espalhando aí pelo mundo, aumentam as despesas militares. Os países são todos levados a aumentar as despesas militares. Isto porque, como resultado deste mundo de incerteza em que vivemos. E o aspecto da desumanização. Eu trouxe aqui este exemplo. Eventualmente já tínhamos ouvido falar dele na comunicação social. Estes mísseis chamados Tomahawk, que mataram cerca de 150 crianças no Irão. Parece um brinquedo bonito, de 6 metros, custa entre 15 a 20 milhões de dólares, pode ser posto aqui em cima, circular, a fazer espera, até chegar a hora de atingir o objetivo. Então, para além do aspecto de incerteza, estamos a viver num mundo de crescente desumanização. O respeito pela pessoa humana. Desaparece o respeito pela pessoa humana.
E voltamos à nossa terra, à nossa pérola do Índico, nosso país. E o primeiro aspecto, naquilo que é o nosso objetivo, é quantos somos. E a coisa mais importante a reter é que em 2040, em 2030, digo, nós teremos cerca de 40 milhões de habitantes em Moçambique. 40 milhões. E estamos a crescer aqui, taxa de crescimento, estamos a crescer a uma taxa de crescimento de 2,5%. É a taxa de crescimento da nossa população. Em algumas partes do país, a taxa de crescimento da população é 2,8%. Em alguns casos, a arrasar os 3%. Isso é resultado de quê? É resultado de termos uma população jovem. Não estou a dizer jovens universitários que entraram agora para a universidade, que essa é a vossa missão. Não. A missão agora é estudar. A missão é estudar. Mas as estatísticas mostram que nós estamos a crescer a uma taxa de crescimento de 2,5%. E em 2030, Moçambique terá uma população próxima dos 40 milhões de habitantes. O nosso PIB per capita é de cerca de 650 dólares. E é importante, se quisermos comparar a nossa realidade com a de outros países da nossa região. Eu disse que Moçambique, o nosso PIB per capita é de 650. O de Angola é de 5.430. Botsuana, 8.600. África do Sul, 8.000. E quais são os países com um PIB per capita mais baixo? Tanzânia, cerca de 536. Zimbábue, cerca de 695. Nós, Moçambique, cerca de 650. Malawi, 400. República Democrática do Congo, 214. Mas o Congo é o país mais rico do continente africano. O que quer dizer que a prosperidade de um país, de uma nação, não resulta só de tu dispores desses meios. É muito mais do que isso. No que nos toca é termos consciência do caminho que temos que percorrer para atingirmos níveis similares ao de Angola e níveis similares aos da África do Sul, Botsuana e outros. Desempenho da nossa economia. Eu trouxe este gráfico aqui e terminei em 2022 deliberadamente, porque foi o último ano em que a economia de Moçambique cresceu. Há uma taxa de cerca de 4,2%. A partir de 2023, 2024, 2025, o PIB, a economia de Moçambique, decresceu. Teve um crescimento negativo. O que é que o crescimento negativo significa? Em 2023, cerca de 1,tal%. Em 2024, próximo do zero. 2025, próximo do 1. O que é que isso significa? Se eu cresço a 1%, ou menos de 1%, e a população cresce a 2,5%, na realidade o que eu tenho que distribuir? Não tenho nada para distribuir. Não tenho nada para distribuir. Aquilo que me sobra para distribuir é pobreza. Então, o segredo está na taxa de crescimento da economia. Não na taxa de crescimento da população. Mas o aspecto importante é que a taxa de crescimento da economia desde 2023 é negativa.
e, por efeito disso, há uma taxa de crescimento da população, como vimos, de 2,5%, os efeitos são sabidos. De crescimento negativo, a população está aí, nós temos cerca de mais de 1 milhão de bebés que entram no território nacional, e esta é a nossa realidade. Se a economia não cresce na mesma proporção, estas crianças e outras vão crescer no ambiente de pobreza. Este é o grande desafio que nós temos, jovens. Como fazer crescer a nossa economia? Não é importante este slide, passo por ele. Este também não é importante. E vem a questão de fundo deste nosso diálogo. Eu disse antes que a prosperidade de uma nação não está assente nos recursos que a nação tem. Seja ele o gás, seja ele o petróleo, sejam eles os diamantes, seja ele o ouro ou outros. E a questão que se coloca é: quais são as lições que nós devemos extrair? Apesar de terem hidrocarbonetos, a Nigéria e Angola, os níveis de pobreza existentes nesses dois países são significativos. Queremos seguir o mesmo caminho? Queremos seguir o mesmo percurso? Queremos seguir a mesma aproximação? Queremos seguir o mesmo modelo? Ou, e quando digo seguir o mesmo modelo, é uma economia assente naquilo que são os nossos recursos, cujos preços, quer do carvão, quer do gás, quer do petróleo, não são estabelecidos por nós. Temos muito pouco a ver com o estabelecimento desses preços. Trump zangou-se com o Irão, o Estreito de Hormuz está fechado, amanhã abre, depois fecha, e por efeito disso os preços do petróleo variam. Será que é esse caminho que queremos seguir? Ou os nossos economistas, homens de negócio, aqueles que estudam modelação econômica, devem pensar e talvez sugerir outras opções para o nosso país. E quais são os problemas que nós temos com o país? O primeiro problema, emprego. Estes 50% da população jovem que existe, emprego. Este é o maior desafio que Moçambique tem. Ocupar a sua juventude. Gerar emprego. Por que vias? Primeiro, investir em infraestruturas. Infraestruturas de estocagem da produção nas zonas rurais. Para quê? Para que aquilo que se compra, aquilo que se produz, é comprado. É importante falarmos de reservas internacionais, mas é importante falar de segurança alimentar. E a segurança alimentar constrói-se como? Constrói-se com estocagem e construção de reservas. E a província onde estamos, província de Nampula, é um bom exemplo nesse sentido do ponto de vista de produção de cereais. Milho, mapira, mandioca, etc, etc. Para além do vizinho Niassa, Alta Zambésia. Então, investir em infraestruturas de estocagem e de acesso às zonas de produção, para garantir que aqueles que produzem
tenham onde colocar e onde vender a sua produção. E produzir comida é importante também, por quê? Porque é preciso vencer a fome. É preciso vencer a fome. E é preciso vencer a subnutrição. Nós não podemos ter crianças que durante muito tempo o seu peso baixo à nascença, até ao primeiro ano, esteja abaixo dos níveis normais. É preciso vencer a subnutrição. E vencendo a subnutrição, a qualidade da apreensão das crianças muda completamente. Este é o segundo desafio que temos, meus caros jovens e homens do futuro. Terceiro, agroindústria. Em Moçambique, em todas as províncias, Zambésia, Nampula, Niassa, Cabo Delgado, Gaza, Iamba, todas elas produzem tomate, manga, cebola, feijão, citrinos, etc. Mas a coisa mais comum que se vê é que, quando termina a estação, esses mesmos produtos se deterioram. Isso só pode ser feito se houver uma atitude deliberada de dinamizar a agroindústria. Quando se diz que o Estado tem um papel na economia, não significa que o Estado tenha fábricas, não. Mas o Estado estimula, encoraja aqueles que querem se estabelecer nesse sentido, criando o ambiente necessário, removendo as barreiras que se colocam. Esse é o esforço que temos de fazer. Sairmos um pouco da teoria, mas passarmos à prática. 4. Estimular as exportações, controlar a produção de ouro, bem como reduzir importações relevantes. Nós somos o único país aqui na região onde estamos, onde qualquer um, seja nigeriano, seja tanzaniano, seja tailandês, libanês, entra e comercializa ouro. Ouro, meus irmãos, é assunto de soberania nacional. Ouro é assunto de soberania nacional. E províncias como Niassa, Nampula, Manica, Inhambane, que são aquelas que dispõem de depósitos de ouro, a maneira como se trata deste elemento deve mudar. Se há alguém a fazer a comercialização, que sejam os nacionais a fazer a comercialização, para contribuir para o aumento da renda desses nacionais. Não dos tailandeses, vietnamitas e outros que vêm para aqui, por causa da nossa ignorância, compram o nosso ouro a determinado preço e vão vendê-lo em praças internacionais 10 vezes mais alto, por causa da nossa ignorância. Essa é a responsabilidade do Estado. Não quer dizer que o Estado faça isso, não, mas o Estado organiza-se nesse sentido. Este é o Estado que vos espera que vocês vão organizar dentro de 5, 10, 15, 20 anos. E a prazo, com os rendimentos que vamos obter, não estamos a dizer que não se faça gás ou petróleo, não. Mas, atenção, uma plataforma de gás, uma plataforma daquelas que vemos aí, que está lá em cima, da N, aquela plataforma emprega, quando muito, 200, 250 pessoas. A construção, agora em curso com a Total, é a Funge, e amanhã com a ExxonMobil.
na fase de construção, vão empregar 20 a 25 mil pessoas. Na fase de trabalho, empregam só 4 a 5 mil pessoas. O nosso nível de desemprego não é esse. O nosso nível é na casa de 1 milhão. Então, é preciso segmentos econômicos que estimulem essa geração de emprego. Quais são eles? Produção rural integrada, agroindústria e reabilitação de infraestruturas. E reabilitação de infraestruturas quais? Número 1, estradas. 2, estabelecimentos de ensino. 3, hospitais. E sistemas de água. Esse deve ser o papel do Estado. E, finalmente, melhorar as contas nacionais. Agora, para conseguirmos isso, o que é que temos de fazer? Entramos nos aspectos críticos. E o aspecto crítico disso, peço desculpas, o aspecto crítico disso é aquele que nos leva a estarmos aqui onde estamos, na universidade. Capital humano. Investir no capital humano. Capital humano. E associado ao investir no capital humano, aqui onde estamos na universidade, investigação e pesquisa. Investigação e pesquisa. Investigadores e pesquisadores. Estes são aqueles que têm um nível maior. Porque são eles que induzem o crescimento e o desenvolvimento. Investigadores e pesquisadores. Como cultura, como forma de estar. Investirmos no saber fazer. Gente para falar, para dizer isto ou aquilo. Somos muitos. Somos muitos. Como é que se faz? Qual é o passo 1? Qual é o passo 2? Qual é o passo 3? Qual é o passo 4? Qual é o passo 5? O saber fazer. 4. Ferramentas de empreendedorismo e gestão. As nossas pequenas e médias empresas falham por quê? E aqui temos uma faculdade de negócios. É preciso formar o capital humano nacional de como se faz uma empresa. E numa empresa, a primeira coisa que se faz para fazer negócio, para além de estrutura, é organizar a contabilidade. Porque só organizando a contabilidade é que sabes se estás a ganhar ou se estás a perder. Esse é o primeiro passo. Mas é preciso dotar essas ferramentas às pessoas. Ligado a isso, promoção e descentralização de instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros centrais não devem estar em Maputo, não devem estar nas capitais provinciais, devem estar nos distritos. Porque é nos distritos que ocorrem as coisas. É lá onde existe e deve existir capacidade das coisas acontecerem. É ali onde está a engenharia do desenvolvimento.
o nível local e ter centros de decisão. Há alguns tempos atrás, eu estava um pouco relutante nessa coisa da descentralização até o nível distrital. Hoje estou cada vez mais convencido que é o caminho a seguir. Para quê? Para que o melhor da nossa mão de obra qualificada, com conhecimento e experiência, vá para os distritos. Maputo, Beira, Nampula, Quilimane, Pemba e outros, com o devido respeito que se tem por eles, não tem hipótese de crescimento. Não sei se a Unilúrio tem faculdade de arquitetura. E temos faculdade de arquitetura. É preciso que comecemos a pensar nos próximos polos de desenvolvimento, as próximas cidades. Nampula não vai crescer. Para onde vai crescer? Onde é que surgem as novas cidades? E as novas cidades levam anos a construir, mas é preciso começar por algum tempo. Então, vamos dotar os nossos arquitetos dessa capacidade. Começar a planear esse futuro. O que a China é hoje, o que a Coreia é hoje, o que é Singapura é hoje, são coisas que foram planeadas há 50, 60 anos atrás. E o tempo passa depressa. 2026, já estamos no meio do ano. Já estamos no meio do ano. Daqui a algumas semanas estamos no fim do ano. Por quê? Porque o tempo passa depressa neste tipo de assuntos. Mas, acima de tudo, todas estas coisas, elas vão funcionar se o centro de tudo for norteado por ética e governação. Ética. E dizia o magnífico reitor no seu discurso de abertura: corrupção, não. Meus filhos, não comprem trabalhos de diploma. Não compra trabalho de diploma. O trabalho de diploma é o teu orgulho. O trabalho de diploma é o resumo da tua experiência e da tua presença na universidade. Não permitas que alguém que não é parte de ti escreva alguma coisa que não te diz nada a ti e te diga para tu ires defender como teu trabalho de diploma. Não faças isso. Pega no trabalho de diploma como tua honra e tua dignidade. Como teu ser. Promover a ética e a boa governação. É no Estado, é no setor privado, é nas instituições, é em tudo. E, obviamente, temos que repensar nas nossas prioridades, com centro no capital humano, trabalho, formação e investigação. Por outro lado, capacidade institucional, conhecimento e qualidade. Aonde? Lá, onde as coisas acontecem. E onde é isso? Distrito. Para quê? Para que emprego, agricultura e turismo sejam os elementos formadores de emprego para a nossa sociedade. Obviamente, agora zangou-se, obviamente que
isto que estou a dizer não mexi em nada, não? Que não devia ter mexido. Volta atrás. Não, não, não. Quero voltar atrás. Atrás. Mais um. Obviamente, em tudo que fazemos, é preciso pensar nisso. Ambiente. Ambiente, os eventos climáticos, energias renováveis. Infelizmente, nós estamos situados num sítio onde não se escolhe. O vizinho não se escolhe. E a nossa localização geográfica também não se escolhe. É aqui onde estamos. E temos que viver com ela, conviver com ela. E está claro que Moçambique, nos próximos tempos, vai ter que conviver com essa coisa que se chama ciclones. Por quê? Porque estamos no canal de Moçambique e os ciclones resultam de quê? Resultam do aquecimento das águas, etc, etc. Aqueles que estudam física melhor do que eu sabem quais são as causas que estão por detrás disto. Mas natureza, vida, futuro e homem são as coisas principais. E as coisas principais que nos devem levar a pensar. E a pensar corretamente num país onde anualmente nascem e são introduzidos na sociedade 1 milhão de seres humanos. 1 milhão de seres humanos. Em suma, formação de recursos humanos capazes e adequados. Desde o ensino primário, ampliarmos o conhecimento do saber fazer, estimular desde terra e idade o gosto pelas ciências. Não tínhamos medo de ciências exatas, não tínhamos medo de matemática, de física, biologia. Porque são essas que transformam o mundo. Há uns tempos atrás, havia muito gosto para seguir por cursos como recursos humanos, administração pública, sociologia, psicologia. Mas a causa principal de muito disto é que queríamos fugir das matemáticas. Não é que as pessoas dissessem que queriam fugir das matemáticas, mas uma parte quer fugir das matemáticas. Então, a sociedade deve ter a responsabilidade de incutir nas crianças, desde terra idade, o gosto pelas ciências exatas, pelas matemáticas, o gosto por fazer contas. E daí os nossos pesquisadores vão surgir. Seguramente, investigação e inovação e desenvolvimento dos centros de excelência. E aqui, a universidade pode ser um desses centros de excelência, onde estão pesquisadores, investigadores, e por via disso, as nossas universidades devem transformar-se num dos principais assessores do Estado no processo de construção da nossa economia. Esta é uma forma de fazer transferência de recursos para as universidades, é uma forma de capacitar os nossos recursos humanos, é uma forma de reduzirmos a nossa dependência de consultores externos. Já temos muitos jovens formados no território nacional, mas também temos muitos jovens formados no exterior. China, Coreia, Vietnã, Estados Unidos, Brasil, Roménia, tudo isso.
Há uns anos atrás era impensável pensar que um moçambicano pudesse falar tão fluentemente mandarim, chinês. Hoje os moçambicanos falam. E não nos esqueçamos, o mandarim e o chinês são a língua do futuro. São a língua do futuro. E a ciência é ciência em inglês, em português, em mandarim. É ciência. E quanto mais preparados, técnica e cientificamente, estiverem os nossos jovens, em melhores condições nós estamos preparados para enfrentar os desafios do futuro. Desenvolvimento não é um assunto de dia para a noite, mas é preciso sabermos para onde queremos ir e como queremos ir e com quem podemos contar para ir para onde queremos ir. E essas pessoas com quem se deve contar são estes jovens. São vocês. Eu tenho 70 anos. Daqui a 10 anos nem sei se ando aqui pela face da terra. Vocês não. Vocês são na curva ascendente, em que vão procurar o vosso melhor em termos de conhecimento, maturidade e experiência. Mas para isso é preciso estudar e aplicar-se. E termino dizendo que em tudo que fazemos nas nossas sociedades, em tudo que fazemos, e desde a terra e idade, primeiro, desenvolver a cultura de respeito, paz e tolerância. Primeiro, cultura de respeito, paz e tolerância. Em primeiro lugar. Segundo, inculcar em todos os nossos, desde a tenra idade, valores de ética e integridade moral. Não se compra na rua. A ética não se compra na rua. A integridade não se compra na rua. Ela começa nas nossas famílias, nas nossas casas. Lá junto dos nossos líderes comunitários. E Nampula, como província mais densa populacionalmente do país, tem sempre uma referência e tem que ser sempre uma referência nesse sentido. Promover a boa governação em todos os segmentos da sociedade, não só no Estado, privado e nas famílias. E adotar políticas que promovam a inclusividade, equidade e justiça social. Equidade, justiça social. Não os países dos que têm e dos que não têm. Um país em que, mesmo que seja pouco, todos têm algo. Isso chama-se equidade. Essa é a responsabilidade do Estado, de fazer a redistribuição. E é para isso que estão aqui jovens. Boa sorte, estudem muito e apliquem-se. Obrigado.